O mundo inteiro discute, o Brasil também, o que fazer e como fazer para processar ou aproveitar aquilo que é descartado pelas pessoas. E hoje, no Vida Sustentável, aqui na companhia de Gorete Santos, ela traz também uma convidada para conversar com a gente a respeito deste assunto, a promotora Áurea Madruga, a quem quero saudar. Boa tarde, promotora. Boa tarde, boa tarde. Seja bem-vinda ao Jornal do Piauí. Obrigada. Gorete Santos, boa tarde para você, Gorete. Boa tarde. Esse assunto a gente sempre traz aqui no Jornal. É verdade, a gente já vem discutindo isso, né, desde o ano passado. Inclusive, eu acho que foi a primeira reportagem que a gente fez para o quadro aqui, o Vida Sustentável, Joelson. Que é um assunto necessário, na verdade. Né? E é muito importante que as pessoas entendam o que é que diz a legislação a respeito desse assunto e como é que o Ministério Público e a própria população, através do diálogo com os seus gestores, podem participar para fazer com que a gente possa tratar melhor esse assunto. Doutora Áurea, bom, primeiro, os municípios têm obrigações? E como é que os municípios piauienses têm atendido às exigências da legislação no que diz respeito ao tratamento do lixo produzido nas cidades? Sim, né, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei de 2010, que traz uma série de obrigações aos municípios brasileiros. E nesse contexto determina que não deve ter lixões a céu aberto, não há prazo para lixão. Né? Antes mesmo, a lei dos crimes ambientais já traz que encaminhar resíduos sólidos, como são dessa forma que a gente vê nos municípios, é crime ambiental. Tá, resíduos sólidos inclui o quê? Plástico, latinha, pneus, né, papelões e também os rejeitos, que aí os rejeitos são aqueles resíduos que não têm mais utilidade, que não tem como a tecnologia não chegou ainda para que a gente possa reutilizar. Numa linguagem simples, o lixo do nosso banheiro, da nossa casa, ele não tem, mas o lixo da cozinha, o orgânico que está ali, o lixo do material escolar que fizemos com os nossos filhos, ele pode ser reaproveitado, reciclado, e isso não deve ir a lixões a céu aberto. Bom, inclusive a doutora Áurea, né, juntamente com o Tribunal de Contas do Estado e com a Secretaria de Meio Ambiente, vem já, Joelson, unindo esforços para tentar agilizar esse processo aqui no estado do Piauí com os municípios. Né? Uma das iniciativas foi, inclusive, pela dificuldade, inclusive financeira, de cada município implantar um aterro sanitário, implantar esses aterros em determinadas regiões para que a maioria dos municípios possam destinar isso. Como é que está essa situação aqui no Piauí? Porque eu saiba, a gente tem no momento 3 aterros implantados, né, doutora Áurea? Isso. Que seria em Buriti dos Lopes, Altos e Água Branca, né? Exato. Quantos municípios já estão fazendo a destinação correta? Nós já temos, depois do início do projeto Zero Lixões por um Piauí Mais Limpo, que vem também no trabalho conjunto, né, com esses 3 órgãos, que nos reunimos conversando com os prefeitos municipais dessas 3 regiões, que não é necessário construir o próprio aterro, porque também participamos de reuniões com outros ministérios públicos, a exemplo Mato Grosso do Sul, que nos apresentou um estudo de que a construção de um aterro, por exemplo, por um município, ele é caro, né, compromete os outros inviável para alguns municípios. E ele corresponde apenas a 40% do seu custo, 60% é a manutenção. Então, verificando toda essa realidade e a realidade piauiense, passamos a nos reunir com grupos de prefeitos dessas regiões que poderiam, ao invés de construir seus próprios aterros, passar a destinar para locais que estão com licença apta a recebê-los. Então, hoje nós temos 20 municípios, né, e vemos aumentando... 20 municípios pactuados, é isso? Não, que já encerraram. Pactuados nós temos um número maior, mas 20 municípios já encerraram seus lixões a céu aberto. Inclusive, depois do projeto Zero Lixões. A gente tem 2 listas, na verdade. A que a gente vai colocar na tela é a lista dos municípios que estão pactuados, né, Isso. doutora Áurea? Que, na verdade, alguns deles já teriam, inclusive, assinado um termo de ajuste de conduta, acabaram descumprindo isso. Então, de fato, são municípios que já poderiam estar destinando para esses aterros sanitários e que ainda não fizeram, né? Isso. Nas reuniões que nós tivemos com os prefeitos, foi conosco também, né, o promotor de justiça da comarca, um auditor do Tribunal de Contas, um auditor da SEMAR, e mostramos para aquele município que já havia uma perícia ambiental feita pelo Ministério Público, mostrando o dano ambiental, se está próximo a nascentes, se está próximo a residências, e também valores do quanto aquele município vinha gastando com publicidades, com outras despesas que podiam ser melhor gerenciadas, por exemplo, e encaminhar para a destinação correta. E mais ainda, um elemento muito importante dentro do estado do Piauí é o ICMS ecológico.
Então, muitos municípios, a gente via que a parcela do ICMS ecológico que estava recebendo naquele ano era superior ao valor que o empreendimento dizia de que poderia receber o resíduo. Então, quando a gente apresentava essas contas, esses valores, os municípios passaram a entender melhor da gestão e firmaram inicialmente os TACs. Nós fizemos os termos de ajustamento de conduta por uma forma de um início de um diálogo com a gestão municipal e logo depois passamos aos acordos de não persecução penal, onde o Ministério Público abre mão de ajuizar a ação penal contra o prefeito pelo crime ambiental e o prefeito se compromete a encerrar seu lixão. Existem ações penais em andamento e qual é a punição prevista para o município que descumpre essa legislação? Nós temos foram ajuizadas 3 ações penais porque foram dados prazos de termo de ajustamento de conduta. Alguns municípios, naquela ocasião do termo de ajustamento de conduta, encerraram seus lixões, é o exemplo de São Pedro, de Água Branca, e outros. O prazo passamos para a segunda fase, que é a fase dos acordos de não persecução penal e também das denúncias criminais, mas nas próprias denúncias criminais foi dada uma nova fase para os acordos de não persecução penal. Então, os 3 prefeitos que estavam denunciados, eles assumiram o compromisso, nos últimos 10 dias foram feitos uma bateria de acordos de não persecução penal e eles assumiram o compromisso de encerrar seus lixões nesse prazo de 90 dias. E aí, todas as ações que eles se comprometeram estão sendo fiscalizadas? Isso, exatamente. Vou pedir para a gente colocar na tela, né, Gelson, o nome desses municípios que estão nessa situação aí que a doutora Áurea colocou. Agricolândia, Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, Floriano, Hugo Napoleão, Lagoa do Piauí, Lagoinha do Piauí, Luiz Correia, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Olho d'Água, Palmeirais, Passagem Franca, Prata do Piauí, Regeneração, Santa Cruz dos Milagres, Santo Antônio e São Félix, né? São esses municípios. Agora, o que é que eles têm, que a obrigação esses municípios possuem diante do acordo que fizeram com vocês? E eu percebo que muitas dessas cidades, exemplo aqui, São Félix e Santa Cruz dos Milagres, estão em regiões muito próximas. Isso. Lado a lado, né? Isso. Eles têm um tipo de acordo comum entre as 2 cidades? Eles estão destinando diretamente para o aterro próximo, né? Para o aterro próximo. Cada município fez a sua forma de como contratar. Certo. Ou por inexigibilidade de licitação, ou fez procedimento de licitação e encaminha diretamente. Então, foi feita nesses municípios, não houve a ocorrência de convênio, consórcio a respeito. Para os municípios que estão nessa situação, doutora, tem um prazo definido? Olha, Sim. Vocês têm que fazer isso até quando? Foram dados até no máximo 90 dias, para se resolver na gestão atual, do prefeito atual. A gente sabe que termina o ano, né, o mandato municipal dos atuais prefeitos termina em dezembro e todos eles foram ainda nesse primeiro semestre. Agora, a gente sabe também que ainda falta muito, né? Inclusive, o Tribunal de Contas do Estado, Joelson, já havia feito um diagnóstico com 7 aterros sanitários, nós conseguiríamos resolver o problema do Estado inteiro, né? Nós temos 3 implantados, faltam 4 ainda para serem instalados, né? Aliás, Gorete, aproveitando que você está colocando essa informação, vamos colocar na tela onde é que estão instalados esses aterros, são 3 aterros, tá aí, ó, Buriti dos Lopes, Altos e Água Branca. E aí a gente colocou no mapa, doutora, para a gente ter uma ideia geográfica de onde estão esses aterros. O que é que a gente percebe? Que do Médio Parnaíba para baixo tem uma dificuldade muito grande. Muito grande, né? E é um desafio muito grande porque são municípios com população, muitos deles com populações pequenas e muita distância entre um e outro. Uhum. Então, esse estudo do Tribunal de Contas, ele é um farol para quem que deseja, né, o empreendimento que deseja se instalar, quais são os melhores locais. Então, no estudo do Tribunal de Contas apontou que os demais, os 4, seriam em Canto do Buriti, em Floriano, Picos e Corrente. E nós já temos um sendo instalado na região de Picos, ali em Francisco Santos, já tem a licença de instalação, a licença prévia, a licença de instalação, e certamente, né, tendo a licença de operação, que é a última, né, já entrando em operação, todo esse trabalho que está sendo feito junto aos outros municípios, próximos a regiões como essa, será feito pelo Ministério Público também. Agora, doutora Áurea, não basta implantar o aterro sanitário. Claro que isso já é um grande passo, né, porque você vai dar um tratamento para o rejeito, aquilo que não pode ser reaproveitado. Mas e tudo que deveria ser reaproveitado, que na verdade a gente sabe que pelo menos, de acordo com alguns dados no Brasil, só de coleta deveria mais de 85% de tudo que a gente produz, né, de resíduo. Nesse sentido, há uma pactuação também, à medida que esses aterros vão sendo instalados, de dar uma destinação correta também para isso, ou seja, você implantar
toda a cadeia produtiva, envolvendo os catadores de resíduos, né? A regulamentação disso, a implantação da coleta seletiva pelos municípios, que é primordial e que praticamente é zero aqui no estado do Piauí. Sim, inclusive, respondendo também casa com a sua pergunta, Gelson, que outras obrigações eles teriam afirmado tanto do TAC como do ANPP? É justamente a coleta seletiva, que desde 2010 é obrigado a todos os municípios, como também a estruturação das cooperativas de catadores. Nós avançamos dentro do Estado a ter o primeiro Estado a ter o decreto da logística reversa, que é como as empresas tiram as embalagens que elas deixam ao nosso Estado. Então, elas precisam comprovar com acordos setoriais, hoje, no 22% dessas embalagens. Elas buscam onde é que tem Estados que já tem legislação. O Piauí já tem, fruto desse trabalho conjunto. Nós tivemos reuniões com Mato Grosso do Sul, que nos passou minuta, encaminhamos ao governo do Estado, foi encaminhado ao decreto da logística reversa, mas agora nós precisamos avançar um outro passo, que é as cooperativas poderem emitir nota fiscal, estarem estruturadas, organizadas, participar do programa do Procatador, que vai ser aberto um edital do governo federal com milhões destinados às cooperativas de catadores. Tivemos reunião semana passada, palestra da procuradora do Ministério Público do Trabalho, trazendo as informações para os municípios, foi no Ministério Público, e nessa ocasião, lá no Ministério Público do Piauí, nessa ocasião foi firmado um termo de cooperação entre Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, Governo do Estado, através da SEMAR e também o Tribunal de Contas, para, unidos, verificar a estruturação das cooperativas. É importante, o catador foi o primeiro a ter essa sensibilidade de olhar o resíduo como valor econômico, como está na nossa política nacional. E ele precisa ser devidamente remunerado por isso. E a estruturação, nós já temos dados, por exemplo, que no ano passado, finalmente, fruto do decreto da logística reversa, e a SEMAR tem que apresentar números, fruto desse trabalho, que 8 mil toneladas foram retiradas do nosso território, né, dos lixões, de embalagens, foram tiradas dos lixões através das cooperativas de catadores. E o primeiro município, Teresina, desponta, o segundo, Manoel Emílio, porque lá tem uma cooperativa organizada. Então, isso mostra da necessidade do catador estar, quer dizer, não aparece Picos, não aparece Parnaíba, porque essa situação por lá ainda não se encontra dessa forma. Doutora, assim, são muitas as questões, o tema é muito interessante, mas olha, para finalizar, existe uma outra questão, que a senhora, quando fala a respeito desse assunto, a gente percebe que existe uma debilidade técnica também em muitos municípios. Eles não conhecem muito a legislação e de conhecer a implantar vai um outro percurso. O que deve acontecer na prática é um processo que se verá de terceirizações, contratação de empresas especializadas para fazer esse serviço. O Ministério Público já prevê esse tipo de situação? É isso que deve acontecer? Parcerias público-privadas, terceirizações, para que esse serviço aconteça? Sim, se permitido por lei, né, atendendo aos requisitos legais, podem ser feitos dessa forma. O que temos que ter como prioridade, que estamos cobrando também dos municípios, é a questão da educação ambiental. Os municípios terem essa questão do lixo tratada, né, de forma que traga essa educação nível institucional, pela Secretaria do Meio Ambiente, pelos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, para que a gente possa avançar ainda mais nessa questão dos resíduos sólidos do estado do Piauí. Eu quero agradecer à senhora, doutora Áurea. Muito obrigado pela participação, promotora Áurea Madruga. Muito obrigado por vir aqui ajudar a gente a entender mais a respeito dessa questão do tratamento dos resíduos, lixo, né, para que a população entenda do que a gente está falando. E os locais ideais devem ser implantados pelo poder público para garantir que esse lixo seja tratado da melhor forma possível. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado. Gorete, quero agradecer a você, Gorete. Muito obrigado também. Eu que quero agradecer, né, principalmente pela presença da doutora Áurea Madruga, ter disponibilizado esse tempo para vir aqui conversar com a gente, né, trazer informações mais esclarecedoras para a população também. Muito grata. Muito obrigado. Obrigado a vocês.